Olá, tudo bom, gente? Vamos começar aqui a live de Nova Tchê, esperar o pessoal ir entrando. Assim que o pessoal for entrando, a gente vai colocar na sala a nossa convidada especial hoje. Que bom, tem bastante gente entrando. Bem-vindos, gente, bem-vindos. Eu tenho muita vontade de explicar para vocês hoje também, através dessa live, o que é o Inovatê, né? Então, assim, durante a live eu também vou repetindo isso para o pessoal que vai entrando. Mas o Inovatê, ele é um laboratório de inovação da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, como diz o nome, né? Inovatê. Mas qual é o nosso propósito, né? A gente tem como propósito ser agente de transformação. Agente de transformação da instituição e também da sociedade. A gente tem essa pretensão, uma pretensão grande. Como que a gente pode transformar? Co-criando realidade através de processos criativos, mas sempre focando no ser humano. O ser humano que é o que trabalha dentro da justiça, juízes e servidores, estagiários, e o que está fora na sociedade, o nosso jurisdicionado e os nossos parceiros nesse processo de estar dentro ou fora da instituição. Os nossos parceiros advogados, procuradores, promotores. Então, todos fazem parte do ecossistema do Inovatê. Por isso que a gente trabalha com todas essas pessoas. Se você que está vendo se sente tocado a co-criar, a transformar, a ser um agente de transformação real, não só do teu ambiente de trabalho, da tua instituição, mas da nossa sociedade, vem pro Nova Tchê, vem com a gente. Vocês já estão nos seguindo? Vem conhecer as rodadas. Vamos, traga seus problemas, os problemas que a gente pode pensar em fazer novas rodadas para encontrar uma solução. Vocês vão ver como o ambiente horizontal ele é maravilhoso. E depois que a gente entra no Inovatê, não importa a hierarquia, não importa cargos. Aquela estrutura verticalizada da instituição, ela não tem vez ali. Ali é um ambiente disruptivo mesmo por isso. Então a gente entra naquele espaço lindo que a gente tem lá na Justiça Federal, ou a gente entra na internet por meio de várias ferramentas digitais e faz um processo pela internet. A gente faz um processo de design thinking, brainstorm também aqui pela internet. Então, assim, a gente nesse período de quarentena experimentou esse desafio de fazer isso por meio digital, né? Totalmente digital. Então, o laboratório ele não parou nesse período. A gente está super ativo com vários projetos. E o objetivo hoje da entrevista com a nossa colega, a Rafaela, presidente da Jufergs, que eu vou me dar o direito de chamá-la de Rafa nesse momento, e que ela me chame de Dani também, porque nesse ambiente a gente não quer essa formalidade e hierarquia. A gente vai falar sobre essa parceria que o Nova Tchê e a Jufergs fizeram para rodar projetos que estão buscando ajudar a minimizar a situação que as pessoas estão se encontrando por conta do coronavírus, né? Essa situação de vulnerabilidade social, de desemprego. Então, assim, foi nesse sentido que a gente pensou em desenvolver esse projeto. Estou esperando a Rafa chamar para entrar, ela deve estar pedindo em seguida para entrar. E aí a gente vai bater esse papo contando como foi a parceria dela. Ela está encerrando a gestão na Jufergs e já deve ter alguns recados para dar dessa experiência. E eu vou contando para vocês como funciona o laboratório e por que que isso aconteceu desse jeito. Ai, eu tô tão feliz, tem um monte de gente mandando corações e beijos e acenando. Muito obrigada, gente. Isso é maravilhoso. O laboratório é nosso. Ele não é só meu, ele é nosso. Ele não tem nada de meu, na verdade. Então, assim, venham mesmo. Ó, vou chamar a Rafa para entrar. Entrando. Deve estar em 3, 2, 1, aparecendo aqui. Aê! Tudo bom, Rafa? Que Tudo! bom! Que bom Oi, que tu tá Dani! aqui. Ai, bem-vinda, querida. Me Obrigada, permite obrigada. Dani e Rafa aqui nesse ambiente, né, Rafa? Isso aí, isso aí. Vamos lá. Eu estava contando pro pessoal que estava entrando, assim, enquanto tu chegava, né, que a gente nesse período de quarentena continuou trabalhando
e estava pensando em ajudar essas pessoas que estão em vulnerabilidade social. E para isso, assim, a gente contou contigo e tu prontamente veio nos ajudar, né? E aí eu queria que tu nos contasse um pouco assim, o que que tu tem visto desse período, como tem sido para ti trabalhar também à distância, o que que tu tem visto assim de diferente na sociedade. Conta para nós, Rafa. Então, tá. Muito obrigada, Dani, pela oportunidade. Muito obrigada por a gente conseguir ter essa conversa. E é um prazer. A Aju Fergues, e na verdade aí não foi um aceite meu da Rafa, mas é da associação toda, né? Que assim que tomou pé e contato com as propostas do Inovatê, né? E entendeu que era de uma urgência, de uma premência absoluta a gente se envolver, se engajar também e colaborar da forma que a gente conseguia naquele momento, né? E eu acho que hoje que a gente lança e materializa, coloca no plano da realidade a cuia solidária. Eu não sei se eu posso falar que já eu tô antecipando. Vai falando, eu não contei ainda, mas vai falando, vai falando. Que entre as tantas e múltiplas ações em vários níveis que o Inovatê segue e seguirá atuando, hoje a gente vai fazer um marco, né, simbólico de lançamento dessa cuia solidária. E eu acho que é tão a escolha de chamar de uma ação solidária, ela é tão feliz, Dani, ela já começa acertando até no tom da abordagem, porque a gente, a partir do momento em que a gente reconhece a urgência de solidariedade, a gente está falando de enxergar os outros numa condição de igualdade. Com certeza. Se a gente parasse de... E a própria origem da ideia de solidariedade, ela vem do século XIX, ela vem quando acontece o reconhecimento de que não é preciso caridade, de que não é preciso uma fala vertical, uma ação vertical, de que a gente tem que colocar as pessoas e também as instituições o máximo numa condição de horizontalidade. Então, cuia solidária, uma ação solidária, ela já começa bem porque ela acerta o tom do momento e assim como várias outras ideias do Inovatê, que a gente acompanha, a Aju Fergues acompanha, eu acompanho e já participei, acho que a gente teve já alguns outros momentos, né, do Futuridade, que é tão bacana de ver. A gente vive um momento muito difícil, realmente extremo, eu diria. Extremo em aspectos que a gente não conseguiria imaginar e não consegue. A gente não consegue criar como vai ser, a gente não consegue. Então, é hora de realmente unir forças. Rafa, deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de contar da cuia, porque o pessoal ele tem que conhecer um pouco como funciona o nosso processo horizontal de trabalho, né? Tu participou lá dos nossos brainstorms, do design, desde a época da Futuridade. Esse projeto, gente, que a Rafa falou da Futuridade, foi um projeto que a gente fez com um viés mais ambiental dentro da justiça e ele foi o embrião do laboratório. Foi o primeiro design thinking que a gente rodou na instituição. E aí aquilo me mostrou um universo de infinitas possibilidades, como eu gosto de falar, e ali foi o embrião do laboratório e a coisa acabou se desenvolvendo. E ali, com a parceria da Aju Fergues na época, já através da Rafa, a gente conseguiu, então, chamar pessoal do Tribunal de Justiça para nos auxiliar na questão do gasto hídrico da instituição, né? Lá a gente conseguiu fazer uma porção de reavaliações de como a gente estava gastando água dentro do prédio, sede de Porto Alegre. E isso culminou na reforma dos banheiros. Eu não sei se o pessoal lembra, mas os banheiros de Porto Alegre são totalmente reformados, transformados, são banheiros dos quais eu me orgulho muito. As pessoas têm condições, inclusive, de... tem vestiário, o banheiro é unissex, uma série de coisas adiante. E nasceu na nossa parceria, né? Assim, tu já nos ajudou lá no começo, nesse projeto. Então, nossa caminhada é longa, é longa. É isso. E, Dani, a percepção assim, do Inovatê e de todos os outros laboratórios de inovação que, justiça fora, estão no Brasil se criando, se consolidando como uma nova forma de ver a instituição. Eu acho que ele tem uma tônica que a gente, para esse momento, precisa ressaltar muito, de uma postura proativa. Isso. Não uma postura responsiva. Ver a instituição Justiça Federal como uma instituição
que pensa outras possibilidades agente de transformação social, cocriação. Exato. Além do processo, além do exercício da jurisdição fechado, que a gente tem possibilidades e capacidades de atuar de outras formas, uma postura proativa no sentido de buscar. E essa é uma tônica do Inovatier, e acho que é uma tônica de outros laboratórios também. Assim, com certeza. Me ocorre ver a gente... O Inovatier é de 2019, mas também em 2019... no âmbito do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, surge, e agora em fevereiro, quase assim, às vésperas da pandemia, foi em fevereiro que se materializou os LIODs, os laboratórios, Laboratório de Inovação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e que é para casar e alinhar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Agenda 2030. A Agenda 2030 ao Poder Judiciário. Gente, que bom tu falar disso, Rafa, porque assim, o nosso projeto Voronoi Deloné, que é o que deu origem à Cuia Solidária, que nós estamos rodando agora, ele tem todo um alinhamento com diversos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Quem não conhece isso, gente, que está nos assistindo, entra, porque isso é muito importante. O planeta, o mundo, na verdade, todas as nações, através da ONU, se comprometeram a efetuar muitas melhorias até 2030. E são em vários aspectos. E todos esses aspectos demandam dos gestores públicos atuações conforme e visando o norte. O objetivo agora é a Agenda 2030. Então, esses objetivos, em tudo que a gente faz dentro do laboratório, a gente linka com o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Quem quiser pesquisar lá no site da Justiça, vai encontrar no Voronoi Deloné todo o alinhamento com essa agenda. Então, assim, que legal tu falar disso. Muito bacana. Muito bacana mesmo. E acho que é algo que a gente tem que ressaltar, um certo pioneirismo, um certo ineditismo, porque o primeiro... às vezes a gente só critica, fala das coisas ruins que tem, mas é importante a gente lembrar, ainda mais num momento como esse, que o Brasil foi o primeiro país a firmar um acordo de cooperação com as Nações Unidas, né, com o seu poder judiciário, e se comprometer que ele vai implementar naquilo que pode ser os objetivos da Agenda 2030. E isso também é uma mudança de paradigma e vai na linha daquilo que a gente estava falando, Dani, de parar de olhar o judiciário como resposta e o judiciário também ser uma instituição que faz perguntas: como é que ela pode ajudar mais? E esse é o nosso papel, mesmo que mesmo que isso demande desjudicialização, né? E Sim. Mesmo que isso demande diminuir as demandas, diminuir os processos, e que Mas, isso Rafa, não... Que lindo seria o mundo onde as pessoas não precisassem de um terceiro representado pelo Estado, porque elas resolvessem os seus próprios problemas. Quem sabe daqui a uns milênios, né, a gente chegue lá, mas a desjudicialização, ela vai nessa linha. A gente tem que trabalhar para isso mesmo. Uma elevação de toda a nossa sociedade no sentido de perceber que nem tudo tem que ser na briga, nem tudo tem que ser no litígio, no contencioso, né? O laboratório está aí para ajudar algumas alternativas diferentes. Exato, de reunir todas as partes que podem ser envolvidas numa discussão e que firmem acordos maiores, né? E acho que isso também, olha, tem a gente volta para a Cuia e para o projeto solidário. Ele é uma roda, ele é uma roda de chimarrão, ele é circular, ele é... Vamos contar, então? Hã? Vamos contar para eles como é que é o lançamento da Cuia? Por favor, coordenadora de Inovatier. A Rafa, ela foi uma das parceiras que veio, porque o que a gente fez? Começou a pandemia, eu estava contando antes de tu entrar, que a gente não parou, a gente veio fazer a construção digital. É difícil, foi desafiadora, mas a gente foi fazer. Podemos ficar parados frente a essas novas necessidades que surgiram? Não podemos. Então, vamos tentar ajudar de alguma forma. Convidamos pessoas da instituição, toda a quarta região, vieram mais de 50 voluntários. E nisso, essas pessoas, elas prospectaram entidades, pessoas que estavam com muitas necessidades, não estavam mais conseguindo, por exemplo, uma instituição que mantinha crianças abandonadas. Ela tinha lá uma situação de regularidade,
era uma situação vulnerável, mas tinha uma regularidade de funcionamento. Com a pandemia, eles se viram com dificuldade de manutenção dos seus funcionamentos, assim, várias instituições. Então, a gente foi verificar as necessidades, o que eles precisavam de alimentos, de cesta básica, de medicamentos, de produtos de higiene, uma porção de coisas, dependendo da instituição. Se atende idosos, se atende deficientes, se atende crianças, se atende mulheres em vulnerabilidade por agressão, uma porção de dificuldades. Todas elas foram cadastradas, catalogadas e a gente verificou a idoneidade. Inicialmente nós tínhamos umas 70 e poucas, a gente acabou reduzindo para umas 50. Então, assim, o que nós vamos fazer para ajudar essas instituições? Aí uma das soluções, tem outras, mas hoje nós vamos nos focar na cuia solidária. A cuia solidária, como a Rafa estava dizendo, é uma ideia circular que rode a cuia, que a nossa cuia de chimarrão, tão querida, as nossas rodas de chimarrão, que a gente gosta tanto de compartilhar, que nesse momento não está acontecendo, porque, inclusive, não é recomendável, né? A gente vai fazer ela rodar virtualmente. Como que a gente vai encher essa cuia? Com doações. E a cuia cheia, que a gente vai servir para essas instituições, vão receber um pouco do nosso carinho, da nossa atenção, podendo continuar o seu funcionamento. E aí, como que a gente vai fazer rodar a cuia, né, Rafa? Aí a gente veio fazer uma parceria com a Jufergs, né? A Jufergs é fundamental para essa cuia rodar. A Jufergs abriu uma conta bancária exclusiva para isso, né? Os valores só vão ser movidos para esse fim. Uma conta, assim, eu tenho muita gratidão que toda a equipe, a diretoria, todo mundo concordou em fazer essa parceria, né? E aí, com isso, a gente consegue ter total transparência na entrega dos valores na prestação de contas. A gente, para facilitar quem gosta de pagar coisas com cartão de crédito, ou inclusive se organizar e fazer uma contribuição recorrente, a gente tem o site do Apoia-se, apoia.c/cuia solidária. Aí entra apoia.se, isso. se/cuia solidária, isso aí. Aí lá, a roda gira, faz tudo acontecer, né? Faz a sua contribuição do valor que puder, e a gente vai fazendo a entrega. Vai fazendo a contribuição, a gente vai fazendo a entrega. E assim a cuia vai se movimentando e vai entregando. Toda a prestação de contas vai estar lá no site da Justiça Federal. Tem uma página dentro do laboratório do Projeto Voronoi e tem uma página de transparência. Então, todos os valores, vocês nos passam os extratos, a gente acredita para as instituições, compra os produtos, leva. Então, é assim que a gente vai aquecendo o nosso coração, aquecendo o nosso chimarrão, fazendo ele rodar. A Rafa está muito empolgada com isso desde que a gente começou, não foi? Sim. Que, Dani, a gente tem que realmente se dar conta, contextualizar o que e a gente tem essa possibilidade de contextualizar, de entender a dimensão do que está acontecendo e a partir dessa compreensão, que para nós, eu acredito que ela beira quase como um dever de compreender o que está acontecendo, agir. Sim. Todas as pessoas que tenham condição de agir, de atuar em favor daqueles que realmente estão numa situação que já era, né, aquilo que a gente comentava, aqueles que já eram mais vulneráveis, aqueles que já tinham uma condição social, econômica, informacional menor, menos num momento como esse, no momento de pandemia, ela vai se exacerbar. Uma vulnerabilidade que já era pré-existente a toda essa circunstância. E eu me empolgo com as ações, porque, querendo ou não, elas vão totalmente ao encontro das questões que eu estudo, que eu me dedico a pesquisar, que eu me dedico a tentar compreender melhor. Tu está fazendo doutorado nessa área, né, Rafa? Nos conta um pouco o que tu colheu disso tudo. Estou nesse processo de entender que a gente precisa aprender sempre e que a gente não pode parar de fazer perguntas. Eu acho que o processo do doutorado ele também tem muita ligação com a Justiça Federal. Ele surge para mim de uma forma muito natural na jurisdição de Criciúma, de Santa Catarina, num período assim de 3 anos lá, em que eu tomo pé da realidade da degradação ambiental em função da mineração de carvão. E aquilo realmente eu fui juíza nessa vara, sabia? Eu fui juíza nessa vara no ano 2000.
Foi a primeira vara que eu entrei da justiça. Já tinha esses processos ambientais. Eu tenho muito carinho, guardo lembranças incríveis da atuação ali, mas é aquilo que é quando o momento em que a gente percebe, que cada pessoa vai ter isso, né? O momento em que se desperta para ver que esse tema realmente mexe comigo. Isso me causa um mal-estar. Eu preciso saber mais sobre isso. Eu preciso entender. E na época, eu falei, bom, eu vou voltar a estudar, então. E eu me lembro que o procurador que atuava comigo, que atuava no Ministério Público Federal lá, ele olhou, ele viu que aquilo me abalava muito, ele dizia, impactou. E tu imagina com as mudanças climáticas, Rafaela, e tu imagina como vai ficar pior. E era 2011, 12, e aí eu digo, eu vou tentar entender aonde é que vai estar a intersecção, aonde que as coisas vão se relacionar enquanto sistema entre o futuro do direito ambiental e esse futuro de mudanças climáticas. E, Dani, justamente é na ideia de desastre, é na ideia, no conceito de desastres. Eu estou estudando desastre desde o ano passado, estudando pandemia, estudando epidemia, né? Porque loucura. Justamente, que loucura! A pandemia... ela já foi considerada, né, como um desastre. Sobre o ponto de vista jurídico, ela é um desastre de origem biológica. E esse reconhecimento de desastre, ele tem inúmeras implicações. Consequências jurídicas, com certeza. Consequências jurídicas em todos os ramos. E ao mesmo tempo, as consequências de a gente compreender o quanto ele vai mexer com a realidade fática. Um desastre circular também. Um desastre, um evento desastroso, como a pandemia, é também circular. O desastre começa com uma preparação, com mitigar efeitos. Ele passa por uma resposta, enfrentar, responder, que é o que a gente está vivendo agora. Um momento de responder os desafios diários da pandemia, de estudar, de compreender e tomar decisões baseadas muitas vezes em incertezas técnicas, científicas, e depois nós vamos ter um momento de recuperar e de reconstruir. Com certeza. E esse momento é onde nós não poderíamos errar. E aonde as pessoas vão se questionar sobre esse momento, né? Infelizmente, a gente está passando por uma fase de dor, né? Eu costumo sempre dizer assim que na vida a gente tem sempre duas maneiras de aprender as coisas. A melhor delas é no amor, né? Mas nem sempre a gente aprende por amor. A gente muitas vezes precisa da dor para aprender. Vou contar para ti, Rafa, para o pessoal que está nos assistindo, assim, um ensinamento. Vou compartilhar um ensinamento do Buda, tá? Porque eu procuro sempre me tornar uma pessoa melhor e conectada com o que há de mais elevado para tentar encontrar resposta para tudo isso que está acontecendo, sabe? E aí, quando eu ouvi esse conto, pode ser um conto, pode ser real, não sei se isso aconteceu de verdade, aquilo me tocou profundamente, porque que tipo de pessoa eu sou, um autoquestionamento, e que tipo de pessoa eu quero ser daqui para frente, sabe? Então ele conta assim, o Buda reuniu os discípulos, né, lá embaixo daquelas árvores de Rudraska, cujas sementes a gente usa que quase estão desaparecendo no norte da Índia, cujas sementes a gente gosta muito de fazer japamalas, são as 108 contas do número perfeito e tal. Bom, afinal, ele reuniu os seus discípulos e disse: os homens podem ser comparados a 4 tipos de cavalos. O primeiro cavalo é aquele que o dono pega o chicote que está pendurado na parede e só o simples fato dele mencionar pegar o chicote, o cavalo já se acalma e entra na linha e vê como ele tem que agir, o que ele tem que fazer. Aquilo é suficiente para ele perceber como ele deve agir. O segundo cavalo, o dono precisa pegar o chicote e dar uma chicotada no chão, próximo ao cavalo. Tchá! Assim, perto do cavalo. O cavalo escuta aquilo. Poxa, tenho que mudar o meu modo de agir. Tenho que ser um cavalo mais consciente do que das vontades do meu dono. Trazendo para nós, como seres humanos, eu tenho que me dar conta das coisas, né? O terceiro cavalo, o dono tem que pegar e chicotear no lombo, assim, dar uma tchá na bunda do cavalo. E ali o cavalo, sentiu uma dor dele, física. E ali ele melhora. E o último, querida, o último cavalo tem que subir, chicotear, enfiar a espora na barriga, senão ele não melhora. Nós, seres humanos,
Tá acontecendo uma coisa lá na China. Primeiro tipo de cavalo. Poxa, eu vou me questionar sobre essa pandemia. Será que isso vai chegar aqui? Será que tem a ver comigo a fome? Eu estou ouvindo falar que tem pessoas com fome, que tem pessoas em vulnerabilidade. Será que é comigo? Não sei. É. Primeiro tipo de cavalo, sim, se sensibiliza e vem. O segundo, aquela coisa tem que chegar na sua cidade, começar assim a ver pessoas mendigando, talvez, né? Assim, ver a desgraça, enxergar perto. Aí toma uma atitude. O terceiro tipo precisa que a família esteja passando algum tipo de dificuldade, de necessidade, para que ele se solidarize com essa dor, com essa dificuldade de hoje de encontrar emprego, talvez um parente próximo perdeu o emprego, alguma coisa assim. E o último é a gente mesmo. Se a dor chegar na gente, aí, quem sabe, a gente se mexe. Eu não quero que a dor chegue em mim, sabe? A gente está numa situação tão privilegiada que a gente tem estabilidade de emprego, a gente é servidor público. Então, nesse momento, a gente tem que olhar para quem não tem isso, sabe? A gente tem que. Não quero ser o último cavalo da história, não é? Dani, belíssimo, belíssimo ensinamento, e eu acho, para te ver como ele tem, vamos sobre o ponto de vista não religioso, sobre o ponto de vista científico, como ele faz sentido. Faz, claro. A gente pode ser antropocêntrico ou a gente pode ser ecocêntrico. Que legal isso. E o que essas palavras e essas compreensões, isso para mim agora ficou escancarado com a pandemia. Uhum. Eu posso te traçar um paralelo entre o que acontece em termos de ecologia, mudanças climáticas, aquecimento global e o quanto a gente é antropocêntrico. Sim. E não se preocupa e não dá o valor para as informações que estão à nossa disposição. A gente não se preocupava e a gente não se preocupava porque não nos atingia tão diretamente. A pandemia é uma moléstia, uma virose de humanos que começou em animais, transmitiu para os humanos via, né, o coronavírus, é uma doença zoonótica, mas e a gente aprendeu na dor de forma muito rápido. Eu acho que um primeiro grande ensinamento é que não dá, né, para ser tão antropocêntrico assim. Em termos geológicos, os geólogos hoje dizem que, inclusive, nós vivemos o antropoceno, porque a força geológica que está mais provocando alterações na Terra é justamente o próprio homem. Nós conseguimos esta façanha. Então, essa percepção... Isso é comprovado, né, agora, né? Vai dizer... Totalmente, vai ficar. E assim, um outro paralelo, a gente agora, e talvez da forma mais dura, penosa e cruel, fato, mas a gente vai ser obrigado a dar o valor para a ciência, dar o valor para a informação científica. Todos nós agora falamos sobre achatar a curva. Achatar a curva. Achatar a curva de propagação, a curva de contágio de um vírus. Porque nós estamos preocupados no quanto ela tem relação direta com perdas de vidas humanas. A gente está há mais de 30 anos também, aqueles que lidam com o tema das mudanças climáticas, falando nós precisamos achatar a curva, que na verdade é a curva de aquecimento, a curva de concentração de CO2 na atmosfera, porque os danos vão ser reversíveis. A janela temporal para fazer estas medidas é 2030. A janela está se fechando, são 10 anos. A gente não conseguia ainda ver que essas duas curvas exponenciais, na verdade, estão falando sobre enfoques diferentes, mas sobre um grande mesmo problema. E talvez essa pandemia nos permite ampliar o nosso espectro de análise, aceitar que, se continuarmos tão antropocêntricos assim, a recuperação, que é o ciclo final desse desastre, não vai ser possível. E a recuperação, a reconstrução, como eles chamam, ela tem um princípio, e que não é um princípio que sai da cabeça da Dani ou da Rafaela, já é um princípio consignado em acordos internacionais. Existe um marco que regula, em que a grande maioria dos países se compromete de reconstruir melhor. Ou seja,
aprender com os erros e fracassos, reforçar a resiliência, tratar de reduzir as vulnerabilidades futuras para reconstruir melhor. Isso só será possível. E isso é verdade. Isso é uma. Muito isso verdade. É muito tão bom para pensar, para refletir. Importante. E acho que assim a gente tem um papel também de buscar acreditar e compreender a ciência e as informações e buscar se informar de uma forma mais correta, transparente possível. Eu acho que esse é um grande também legado que essa pandemia vai deixar, Dani. Com certeza que é tão ou mais danosa do que a própria pandemia. É a infodemia. Tão ou mais danosa. É preciso buscar as fontes seguras de informação. Eu quero saber quantos refugiados hoje estão passando fome em função dos efeitos da pandemia. Eu vou buscar na FAO, eu vou buscar na Organização Internacional que regula o tema, vou buscar os dados, os relatórios, as universidades que pesquisam, né? E vou ler, e vou ler e tentar me apropriar do que aquele cabedal de informação. Mas dados corretos, né? Exatamente isso que você está falando. As pessoas elas estão vivendo se chamam de pós-verdade, mas eu não acredito numa pós-verdade. Eu acho que isso é uma baita de uma ignorância, na verdade. Que seria assim, eu acredito, então é verdade. Isso seria tal pós-verdade, eu acredito e isso é verdade. Por favor, isso é uma coisa que existiu há milênios atrás, há séculos atrás, e isso se chama ignorância. A pessoa tem que se informar. Não é porque eu acredito, alguém disse que não vai acontecer, que não vai acontecer. Encontre fundamentos científicos reais, né? Busque saber o que está acontecendo. E trazendo aqui para o nosso problema de pandemia na nossa comunidade, na nossa realidade aqui, da nossa comunidade, a gente tem que tentar fazer algo. Não posso não fazer nada. Se eu estou tocado com isso, se de alguma maneira essa preocupação, ela me ronda, ela mudou o meu jeito de viver. Bom, então está na hora de eu também atuar, de eu ser um agente de transformação de alguma coisa. Eu não vou me limitar a ficar na segurança do meu lar, sabe? Me enchendo de notícias fake news e achando que isso está tudo certo e todo o resto está errado e não tomando atitude nenhuma frente às necessidades mais básicas do ser humano, que é poder comer, que é ter um trabalho digno, que é, né, uma porção de coisas que a gente não tem mais acesso. Por quê? Porque realmente tinha gente, nessa pandemia a gente pode ver, como tu estava falando, né, as vulnerabilidades já existiam, mas tinha gente que vendia o almoço para pagar o jantar. Essa é uma realidade. A gente estava vendo isso. Só que, claro, isso se tornou muito evidente porque as pessoas não conseguiram passar um mês. Um mês. Elas não tinham essa reserva, entende? Então realmente, as pessoas pagavam ou vendiam o almoço para pagar o jantar. Essas pessoas não têm nada. Elas não podem mais vender esse almoço, elas não têm mais como jantar. Então, é aí que entra a nossa solidariedade. Porque... parece ser pouco. Não, a gente aqui está falando de questionamentos mais elevados. Estamos convidando as pessoas não só a doarem, como a se questionarem e evoluírem como seres humanos mesmo. A gente, né? Pessoas que integram, que querem fazer a diferença dentro da sua família. Isso. Porque a gente não está aqui simplesmente para viver e reproduzir ideias prontas, sem questionar, sem evoluir, sem compartilhar alguma coisa de melhor, né? E é isso, o nosso papel no mundo é esse. A gente tem que ser agente de transformação. Se a gente fizer tudo sempre igual, o resultado vai ser o mesmo. Poluir é sempre mais fácil, é mais confortável. Também fingir que não é comigo também é mais fácil, é mais confortável. Eu continuo tendo os meus salários, minhas contas, mas assim, eu não posso dispor de nem um pouquinho daquilo que eu estou tendo a sorte, nesse momento, o merecimento de não estar sendo afetada nesse aspecto. Será que eu não posso dispor de nada? Ou como a nossa colega Carla, maravilhosa, faz refeições e entrega para os mais necessitados. Olha, existem tantas maneiras de ajudar, gente. Aí que a gente está dando algumas alternativas. Busca um jeito que te sensibilize e vai fazer isso. Agora, com certeza, não só doe, evolua também. Sabe? Isso que tu está trazendo aqui é uma proposta muito além.
que eu adorei. É, vida... exato. A gente vai precisar todos sair dessa chamada da zona de conforto, do absurdo, se questionar, porque uma verdade inquestionável em termos de se recuperar e passar por o que está acontecendo e realmente transformar, vai depender do quanto nós tivermos a capacidade de nos adaptarmos, de nos dispusermos a repensar, e vai, Dani, desde as escolhas mais básicas. Justamente. Do que consumir. Justamente. Tem determinadas notícias que assustam a gente pensar em que vai haver uma insegurança alimentar, que é o que tu diz, e ela vai ser numa escala de milhões, né? A FAO estima que vão ser 60 milhões de pessoas, né? E que vão entrar na faixa da extrema da pobreza em função da pandemia. São números que a maioria dos países não viveu na sua história recente. Não tem ideia. Não tem ideia. E isso é, ao mesmo tempo, uma provocação para questionamentos dessa ordem. Se hoje determinadas indústrias grandes estão tendo que incinerar alimentos, abater animais, porque a forma como a cadeia de produção, o mercado funciona, não permite que elas consigam chegar a tempo àqueles. Então, cada um, na sua singularidade, tem que também refletir sobre isso. Claro. Eu posso consumir coisas que estão próximas de mim e que não dependam dessa transporte, de uma e eu posso estimular aqueles que são os Isso vai desde o pensamento sobre o consumo, ele vai no pensamento da minha relação de trabalho, como eu vou reprogramar as relações de trabalho que eu tenho com os meus servidores, com os meus colegas, com o tribunal, com os demais tribunais. Isso tudo é um grande momento. Eu acho que a frase parou, o mundo parou, e acho que o dia da parada foi 11 de março, em que se declarou a pandemia mesmo. E essa parada permite, é uma janela, se a gente é otimista, eu sou bem otimista, acho que a Dani também é uma janela única de pensar, porque assim, a gente já não vinha bem. Nós estávamos num limite, né, Rafa? Tinha que acontecer alguma coisa para mudar, no esgotamento dos recursos naturais, no esgotamento da biodiversidade. Porque, e assim, a saída mais cômoda é buscar a resposta fácil. Sim, então... Ou a negação, né, Rafa? Eu não quero nem entender qual é a origem. Eu nem quero entender qual é a origem dessa pandemia, né? Por quê, né? Ou então a gente culpar alguém, ou então a gente ter alguma teoria conspiratória, ou então são todas saídas bem fáceis, quando na verdade... Cômodas, confortáveis. Cômodas, quando na verdade os questionamentos são outros. Os questionamentos são outros. A saída, as saídas possíveis, os caminhos, eles vão passar por levar a sério aquilo que várias ciências nos informaram, que não é só a epidemiologia, é a biologia, é a economia, é o direito, mas todas, né? E vão nos dizer quais os caminhos, mas é preciso que a gente queira também esses caminhos. Mas aí a gente volta àquele conto. Porque que tipo de ser humano tu quer ser? Tu quer ser o que é afetado com muita dor pessoal para poder mudar? Ou tu quer ser uma pessoa conectada com o mundo e o universo em que tu vive e habita e poder fazer alguma coisa sem que isso te afete pessoalmente? Eu tava vendo que os millennials, agora no laboratório, a gente estava estudando por alguma outra rodada, como se comporta essa nova geração de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, esses que chamamos de millennials. E a gente viu, por várias pesquisas internacionais, inclusive, isso é uma tendência mundial, na verdade, não é só aqui no Brasil, mas já se reflete. Então, os nossos filhos, os nossos novos servidores e colegas, todos já vão ser millennials. E eles não trabalham só pelo dinheiro. Eles precisam de uma coisa que o dinheiro não dá. Eles precisam de propósito. Perfeito, Dani. Perfeito. É o que alimenta a alma. É para isso que a gente está vivo.
Exato. E para a gente ver como, às vezes, inovar, o inovar vai ser buscar soluções antigas, vai ser buscar. Eu quero escambo. Eu não quero uma moeda, eu quero escambo. Eu quero trabalhar aquele funciona. Mas, claro, isso exige um grau de se preocupar e de se envolver diário, rotineiro, algo como uma adoção verdadeiro, genuíno. As relações de trabalho já mudaram, vão mudar. As pesquisas estão aí nos dizendo que nós vamos permanecer em trabalho remoto, né, por talvez um bom tempo, por questões de saúde, de segurança. E depois disso, mesmo que ainda diminuindo as possibilidades de contágio, enfim, nós temos que, nesse momento, repensar como vai ser a retomada do trabalho, a retomada das relações de trabalho. Da vida social normal. Porque não tem. A resposta ninguém tem, mas a gente tem que se questionar, porque a resposta só vai vir e a real mudança e o crescimento, que a gente não pode perder essa janela de oportunidade. Mas olha só, nossa pandemia está nos dando. Tu falou crescimento. Olha só, a gente tem que entender uma coisa também. Até durante muito tempo na história, o crescimento era medido pelo chamado Produto Interno Bruto, pelo PIB. Exato. Não, tem que ser a felicidade interna bruta. Aí tu tá no botão. Mas, desde 90, ele é medido pelo IDH, pelo Índice de Desenvolvimento Humano. E olha que dado preocupante. Esse dado é terrível do Brasil. Esse ano, desde que o índice foi criado, que é 1990, esse ano provavelmente vai ser o primeiro ano em que nós vamos ter um decréscimo mundial de IDH. Uma prova concreta de que nós estamos falhando naquilo que é um grande consenso de quais são os fatores e os vetores que medem, inclusive, a estatística do que se considera desenvolver para as sociedades. Então, eu acho que, por mais assustador e aterrorizante que seja o que está sendo a rotina de viver a pandemia, uma das grandes saídas é tentar entender como nós entramos nela, por que nós entramos, entender o caminho, né, e realmente se comprometer com aquilo que vai se apontar como as melhores saídas, como as melhores práticas, como aquilo que parecer surtir os melhores efeitos e que não é brigar com economia e que não é algo adversarial. Mas é encontrar uma nova economia, né, Rafa? Como tu disseste. É pensar numa economia circular, pensar numa economia circular, local. Pensar numa economia de baixo carbono de preferência, porque é comprovado. Agora que a gente saiu das ruas, que a gente saiu, que a atividade industrial diminuiu, eu vi uma notícia essa semana da Baía de Guanabara despoluindo. A Baía de Guanabara, eu até mencionei ontem, a Baía de Guanabara é muito suja. Sempre foi muito suja. A praia de Botafogo, quem conhece o Rio, é insuportável. Mas tu sabe, exato, tu sabe, Dani, que assim, essa semana a Nature publicou uma pesquisa porque eles já estão muito preocupados com essa falsa percepção, essa percepção momentânea e talvez passageira que realmente, de fato, a redução expressiva da atividade econômica, ela é favorável. A Índia há 40 anos não tinha reduções de emissão de CO2 e ela apresentou, então o ar está momentaneamente menos poluído. Os rios e mares estão momentaneamente menos poluídos, mas a gente tem uma conta e um acumulado para pagar, para reverter, imenso, com certeza. Imenso. E tudo. E no dia que volta, retorna tudo. Tudo vai depender de quais vão ser as escolhas de retomada. Daqui para frente, exatamente. Porque a gente pode, isso já aconteceu quando nós tivemos a crise de 2008 dos mercados financeiros, a pressa de retomar, a pressa de desenvolver, sobre o ponto de vista de elevação dos PIBs, ela comprovou
estatisticamente, que o impacto para as mudanças climáticas, que o impacto na elevação do CO2 ele foi extremo. Pior. Então, a gente tem que cuidar muito o detalhe do planejamento de cada ação, de como vai ser essa retomada, porque ela pode causar um mal ainda maior. Aí entra, Rafa, a necessidade da inovação, de a gente encontrar novas soluções, criar novas alternativas dentro dos propostas e dos problemas que vierem para nós. Para a nossa realidade, tu como uma estudiosa tem muito a contribuir. E tenho certeza que todos que estão vendo têm a contribuir. Se quiserem fazer um questionamento diferente sobre isso, o Inovatia se propõe a ajudar, a conduzir, tentar encontrar respostas diferentes, tentar encontrar algumas soluções inovadoras para isso. A gente precisa mudar. E isso é uma realidade. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer se acomodando, a gente vai fazer agindo, co-criando, transformando, focado no ser humano, porque para que existe toda essa riqueza produzida, essa produção industrial, os PIBs e tudo, no fundo, é para que as pessoas vivam melhor. E se as pessoas não vivem melhor com tudo isso, se as pessoas vivem pior, qual é o ápice do bem-sucedido? É uma pessoa que tem dinheiro e é altamente estressada e não sabe conviver com a família, com o que é de pouco, de simples na vida, não sabe valorizar o pequeno. Então, é nesses momentos que a gente está tendo assim, reclusão em casa, que a gente está vivendo o inesperado e o inusitado, que a gente tem que se questionar o que a gente quer da vida da gente, o que importa para a gente, né? Então, assim, a gente está pedindo tão pouco nesse momento, a gente está fazendo toda essa conversa, mas, na verdade, isso é para questionar, para elevar, para mostrar para as pessoas que a gente não pode se acomodar, sabe? A acomodação deixou as coisas chegarem onde elas estavam. Porque quem tinha poder foi gerando mais poder e mais dinheiro, quem não tinha foi se acomodando e vivendo do jeito que dava. Isso tem que mudar. A gente não pode viver do jeito que dá e a gente não pode simplesmente viver para acumular. Qual vai ser a nossa resposta? Não sei. Mas se tu queres contribuir para alguma coisa começar a mudar no teu entorno, vamos para a Cuia Solidária. Entra na Cuia Solidária. Entra na Cuia Solidária e faz mudar. E assim, bota na roda da tua família. Leva esse questionamento que a gente fez aqui hoje adiante. Bota lá na família. Porque como a gente está numa instituição séria, com pessoas sérias, a garantia que a gente vai conseguir realmente levar para quem está precisando nesse momento. Claro que muito mais do que comida e produtos de higiene e isso, a gente precisa elevar mesmo, fazer esse questionamento nesse nível que a Rafa está nos trazendo e se propondo a fazer. Isso é muito além. Mas num primeiro momento a gente precisa fazer as pessoas sobreviverem. Agora é uma questão de uma emergência, né? A gente agora está vivendo, não é uma urgência, é uma emergência. Tudo isso que a gente trata é uma urgência que a gente tem que avaliar e solucionar. E a fome é uma emergência, porque as pessoas precisam sobreviver até o fim da pandemia, para que a gente possa pensar em como vai tratá-las depois. Então, assim, gente, eu vou dizer assim, ó, a gente quer muito que vocês façam a Cuia rodar, mas principalmente a gente quer muito que vocês venham para o Inovatia, sabe? Que vocês vejam que aqui é um ambiente realmente disruptivo, onde a gente tem essa liberdade de conversar e todo mundo participar e conseguir fazer com que a gente chegue a conclusões que nos engrandeçam, que nos alimentem, que nos deem o espírito, que nos deixem sentir de novo o propósito de estar servindo ao público, como servidor público. Esse é o nosso propósito maior, é servir. É assim que a gente tem que levar adiante a vida. E é por isso que a gente está ali no laboratório. E eu acho assim, que esse momento mostra que também ninguém aguenta mais como sempre foi, sabe? A gente quer também uma resposta no nosso ambiente de trabalho, né, Rafa? Tudo isso se reflete em todos os aspectos da vida, né? Então a gente com certeza. A gente precisa muito eu acho que a gente vai mudar. A gente vai trocar, eu vou... Se o Inovatia deixar, eu vou ir para o Inovatia, a Dani vai para a Jufergues, mas nada vai mudar. A gente vai fazer uma troca
que é para mudar, para continuar num esforço de produzir melhor, não produzir mais, produzir, ajudar, colaborar. E é tão bacana a gente perceber que uma instituição como a Justiça Federal, que tem toda um tamanho, que poderia ter uma dificuldade de se movimentar e de se agir, e de que, por N burocracias, que, na verdade, ela se comporta de forma extremamente oposta a isso, né? Ela simplesmente não para, se mobiliza, procura ver onde pode ajudar, colaborar. Eu acho que também na linha da Cuia Solidária, a gente tem os recursos, os cursos para o bem, né? Que também é uma excelente iniciativa, porque ela vai ao encontro da ideia de não só entregar apartar a fome, mas a ajudar com aquilo que a justiça também pode ajudar, que é conhecimento. Justamente. Passar lições, passar, afinal de contas, e quais são as discussões, para as pessoas realmente compreenderem. É preciso as duas coisas e talvez ao mesmo tempo. A gente precisa aplacar a fome, que é uma emergência. E a ignorância, por favor, a ignorância não tem mais espaço. Não podemos viver uma pós-verdade. Rafa, me diz, tu que está no doutorado, que não vamos viver essa pós-verdade, porque eu não posso aceitar isso, gente. Eu não posso. É contra, assim, é contra a evolução que a humanidade alcançou até agora. Para que a gente vai conseguir se limitar a uma situação de aceitar sem fundamentos? Meu Deus, isso daí ficou na Idade Média. Não existe mais isso. O mundo científico evoluiu tanto. Como a gente pode parar com isso, não é? Então, eu sou otimista, Dani. Eu sou bem otimista. Eu acho que a gente, enfim, está passando e vai passar. É um momento muito difícil, mas a gente vai conseguir sair melhor, sim, sim. Não tem? Até porque a outra opção é muito pior. O outro caminho, ele não é um caminho. É catastrófico. A dimensão. O outro caminho, hoje, no mundo, nós superamos a marca de 5 milhões de pessoas infectadas. Nós já superamos a marca de 300 mil mortes. Se isso não mexer, não abalar as nossas estruturas de pensamento mais profundas, é realmente difícil de acreditar que algo mais drástico possa abalar. É realmente aproveitar o tamanho da oportunidade para pensar sobre o que aconteceu, se adaptar, agir e agir logo, agir agora, todos aqueles que podem. Seja com ciência, seja com educação, com informação, seja aplacando a fome. Todas as iniciativas são louváveis. O que a gente não pode fazer é parar de pensar sobre isso, parar de atuar sobre isso. Eu agradeço o convite do Inovatier, eu adorei a nossa conversa. Rafa, tu viu que tá chegando uma hora, a gente vai ter que encerrar. Tu tá acreditando? Pois é, tu tinha falado que 1 hora, olha, tem colegas aqui, ó, vou falar, a iniciativa da Justiça Federal de Guarapuava arrecadou 10 mil reais, reverteu em cestas. Máximo! Parabéns, Marta Pacheco, muito legal, é isso. E eu fico emocionada com isso, porque todas as campanhas, elas não são concorrentes, elas são colaborativas, porque na verdade elas servem para sensibilizar as pessoas. A gente precisa muito que todo mundo faça, porque é tanta necessidade, é tanta miséria, que todas as iniciativas têm que ser valorizadas e muito, muito bem-vindas. Gente, vamos encerrar a live agradecendo imensamente a nossa querida convidada, né? Que veio representando a Jufergs, mas que é uma pessoa de luz, de brilho, de contribuição, né? Não veio a passeio para o mundo. E muito me orgulha ser tua colega e amiga. E agradecer de coração a todos vocês que tenho certeza que depois dessa conversa ficaram estimulados a fazer a Cuia rodar. E vamos fazer ela rodar. E que outras lives venham
para estimular mais e esclarecer mais a nossa metodologia e que vocês venham conhecer o laboratório de inovação também. E a Rafa já tá com a gente e vai aprofundar mais ainda esse relacionamento. A Rafa é escalada, ela se auto-escalou. Muito certo, assim. Muito bom. Mas eu Vamos acho lá que, no Apoia-se. No Apoia-se vocês encontram também a conta, se vocês não quiserem depositar pelo Apoia-se, quiserem fazer um depósito direto na conta, tem lá no site os dados, vocês procurem, vocês doem, vocês ajudem, contribuam, passam para a família, façam a cuia rodar. Gente, o Instagram nos obriga a terminar um pouquinho antes para poder gravar. Vou deixar essa live nos stories e depois ela vai para o YouTube, Rafa, e a gente vai poder rever, avisar os amigos, contar, tá? Muito obrigada, foi um enorme prazer, voou o tempo. Adorei fazer essa live contigo, muito bom. Obrigada, querida. Obrigada a todos que nos beijão, viram. Dani. Conta sempre comigo, para tudo. Da mesma forma, da mesma forma. Até. Um beijo. Beijos para todos. Beijos, gente. Valeu. Beijos. Tchau. Tchau.